paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que já nos acompanha ou você que está chegando agora ao nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Neste primeiro trimestre de 2025, nós estamos estudando a revista aqui da classe dos adultos pela nossa Escola Bíblica Dominical, e esta revista ela tem como tema Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Nesta oportunidade estaremos estudando a lição de número 9, lembrando aos irmãos que as 8 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Fé Cristã. E esta lição de número 9, irmãos, é para a data do dia 2 de março de 2025 e ela tem como tema Quem é o Espírito Santo? É uma pergunta que o autor da revista colocou aqui para a gente estar estudando nesta oportunidade. Uma resposta simples, e sucinta, ele é a terceira pessoa da Trindade. Nós estaremos estudando todo este contexto, no decorrer da nossa lição de hoje, que tem como texto áureo 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, que diz assim: Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Nós temos como verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, ou seja, nós estaremos estudando a nossa lição de hoje sempre, assim como sempre vemos fazendo, sempre pautados na palavra do Senhor, para então poder defendê-la. Um texto aqui já de referência aos irmãos, nós já estudamos até como texto áureo, é Mateus capítulo 28, no verso 19, que diz assim, Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, nós estaremos estudando esta temática aqui sobre quem é o Espírito Santo, pautados na palavra do Senhor, à luz das Escrituras. Amém? Nós temos aqui, irmãos, como leitura bíblica em classe para a lição de hoje, João capítulo 14, verso 16, 17 e o 26, e também lá em João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo de número 14. Diz assim a palavra do Senhor, E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará entre vós. O verso de número 26 diz assim, Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Lá em João capítulo 16, no verso 7, diz assim, Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei a vós. Amém? Lá no verso 8 diz, E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O verso de número 9, irmãos, diz assim, Do pecado, porque não creem em mim, da justiça, porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O verso de número 12 diz assim, Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. O verso 14 diz, E ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Amém? Nós temos para a lição de hoje 3 objetivos aqui específicos. O primeiro objetivo, mostrar o Espírito Santo como Consolador. O segundo objetivo, correlacionar a deidade e os atributos e a obra do Espírito Santo. O terceiro objetivo, identificar as heresias antigas
e as formas como elas se apresentam na atualidade, amém? Nós temos como parte motivacional para a lição de hoje, ter uma boa compreensão doutrinária a respeito da natureza do Espírito é fundamental para o cultivo de uma vida dependente de Deus. E ainda podemos salientar aqui que esta vida totalmente dependente de Deus, irmãos, é uma vida guiada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. Temos uma referência bíblica aqui aos irmãos, nesta parte motivacional, 1 Coríntios capítulo 3, no verso 16, que diz assim, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo fazendo esta pergunta para reflexão, diante desta parte motivacional que nós estivemos lendo aqui. Caminhando para a introdução da aula de hoje, irmãos, a identidade do Espírito Santo revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até o Apocalipse, ou seja, a identidade do nosso Espírito Santo de Deus, ela é revelada desde Gênesis ao Apocalipse. Eu separei aqui duas referências bíblicas aos irmãos. Lá em Gênesis capítulo 1, verso 2, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha o que diz em Apocalipse capítulo 2, no verso 7, para embasar a introdução do autor da revista aqui. Diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Então, dois textos aqui confirmando e comprovando a identidade do Espírito Santo desde Gênesis até o Apocalipse. E ainda nesta parte introdutória, podemos trazer aqui aos irmãos que todos nós precisamos estudar e conhecer esta verdade bíblica. Que verdade bíblica? Que o Espírito Santo, ele é Deus, ele é a terceira pessoa da Trindade e é Deus, tem os mesmos atributos, como nós veremos na lição de hoje, que Jesus Cristo e que o Pai Deus. 1 Coríntios capítulo 6, no verso 19, diz assim, fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou, volta a repetir o verso, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, Paulo aqui nos orientando sobre esta verdade de estarmos estudando a palavra de Deus e aqui também, confirmando que o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, amém? Nós temos como palavra-chave, irmãos, para a lição de hoje, Espírito Santo. E nesta lição, nós estaremos estudando 3 tópicos. O primeiro, o Consolador. O segundo tópico que estaremos estudando, sua deidade, atributos e obras. E o terceiro tópico que estaremos estudando, heresias antigas e novas. Amém? Caminhando aqui para o primeiro subtópico, diz assim, o outro Consolador. O Jesus aqui disse aos seus discípulos que estava voltando para o Pai, mas que continuaria cuidando da igreja pelo seu Espírito Santo, que nós vamos ver aqui, o seu Paracleto, alguém como ele, que teria o mesmo poder para preservar o seu povo. E neste contexto aqui, esta palavra outro, ela significa o quê? Da mesma natureza, da mesma espécie e da mesma qualidade, como nós podemos estar constatando em 1 de João, capítulo 2, no versículo de número 1, que diz assim, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Nós estaremos estudando este conceito de Paracleto, que também significa, vamos estar vendo na revista, advogado, dentre outros significados que temos aqui. Amém? O segundo subtópico vai tratar então sobre o Paracleto, lá em João capítulo 16, verso 7, que nós já fizemos leitura aqui da palavra do Senhor. Diz assim, o termo Paracletos, ele significa defensor, advogado, intercessor, auxiliador e ajudador. Ou seja, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para
testificar dele, conforme nós podemos ler em João capítulo 15, verso 24 ao verso 26, que diz assim, ó: e se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. Nós estamos baseando a nossa aula aqui, né? Temos como norte a palavra do Senhor. Caminhando aqui para o terceiro subtópico, seu uso no Novo Testamento. Aqui, irmãos, ó, aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, este termo, né, Paracleto. E o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, como nós acabamos de fazer menção de 1 João, capítulo de número 2, no verso de número 1. Amém? Caminhando para o resumo deste primeiro tópico, nós temos: o Espírito Santo é o nosso consolador, o nosso auxiliador de todos os momentos da vida. E lá na parte motivacional, trouxemos aqui aos irmãos que a nossa vida é guiada e dominada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Caminhando para o tópico de número 2 da nossa lição de hoje, nós temos sua deidade, atributos e obras. Aqui, irmãos, ó, fica claro no Antigo Testamento, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, por isso trouxe 2 referências aqui aos irmãos, que o Espírito Santo é o próprio Deus. Vamos lá dar uma lidinha em Êxodo, capítulo 17, no verso de número 7. Olha o que diz: e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Ou seja, o Espírito Santo ali de Deus. Ainda podemos trazer aqui também, irmãos, Hebreus capítulo 3, do verso 7 ao verso de número 9, para que possamos fazer essa comparação do Espírito Santo de Deus como sendo a presença de Deus ali. Ó. Olha o que diz Hebreus: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, que nós acabamos de ler do capítulo 17, ó, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Amém? Ainda podemos trazer aqui um texto também, irmãos, lá, né, da obra do Espírito Santo no Novo Testamento. Olha lá Atos capítulo 5, versículo 3 e 4, né, que nós estaremos trazendo aqui aos irmãos. Diz assim o texto: disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Se retivestes parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti? E vendida não estava em teu poder? Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mais uma prova aqui, fundamentada na palavra do Senhor, que o Espírito Santo é Deus. Amém? E ainda podemos trazer como obras, citaremos outras aqui no decorrer da lição, mas neste subtópico ainda podemos trazer uma obra do Espírito Santo de Deus na vida de Sansão. Os irmãos podem estar lendo o capítulo 15, né, do livro de Juízes. Os irmãos vão estar encontrando ali a história, né, de Sansão, o agir do Espírito Santo, né, na vida de Sansão, que foi ali um dos juízes levantados por Deus para começar, né, a libertar o povo de Israel. O segundo subtópico diz assim, ó, seus atributos. Aqui, ó, nós veremos que o nosso Deus, ele é onipotente, conforme Romanos, capítulo de número 15, no verso de número 18 e 19, estarei lendo aqui aos irmãos, ó, porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para fazer obediente os gentios por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo, aqui como onipotente. Agora, como outro atributo de Deus aqui, como
onipresença dele, que é um outro atributo incomunicável de Deus. Olha só o que nós podemos estar lendo aqui sobre a onipresença do nosso Deus. Salmo de número 139, versos 7 ao 10 diz: para onde mirei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, verso de número 10, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Hein? Olha só, então, outro atributo do nosso Deus aqui, que é a onisciência do Senhor, ou seja, ele é conhecedor do passado, do presente e do futuro. Ele sonda os nossos corações, amém? Olha o que diz Atos, capítulo de número 20, no verso 23, ó. Senão, o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações, confirmando aqui que o Espírito Santo de Deus, ele conhece o futuro, amém? Ainda podemos trazer um outro atributo aqui do nosso Deus, né, do Espírito Santo de Deus, onde ele é chamado de Espírito Eterno, ou seja, a eternidade, conforme Hebreus capítulo 9, verso 14, que diz: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então aqui, confirmando ali, ó, quanto mais o sangue de Cristo pelo Espírito Eterno, ou seja, confirmando a eternidade como atributo do nosso Deus, amém? E no que estamos estudando aqui, já que entendemos que o Espírito Santo é Deus, confirmando que a eternidade, onipotência, onipresença e onisciência. Ainda, irmãos, agora, caminhando aqui para o terceiro subtópico, estaremos falando sobre suas obras. Olha quantas aqui que o autor da revista enumerou, e eu deixei no slide todas as referências para os irmãos estarem confirmando. Ele gerou Jesus Cristo, ele dá a vida eterna, ele guia seu povo, ele é o Senhor da igreja, ele é o santificador dos fiéis, também habita nos crentes, é o autor do novo nascimento e é o distribuidor dos dons espirituais. Eu gostaria de dar uma ênfase a essa última característica aqui das obras do Espírito Santo, que o autor da revista pontuou, que ele é o distribuidor dos dons espirituais. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo de número 12, versos 7 a 11. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu queria dar uma ênfase, que o Espírito Santo de Deus, ele é o distribuidor dos dons espirituais, que possamos estar buscando esses dons para a nossa vida, para termos autoridade de Deus, amém? Então, a sinopse deste tópico de número 2, nós estudamos aqui, a Bíblia revela a deidade do Espírito Santo por meio de seus atributos e obras, amém? Caminhando para o tópico de número 3 da nossa lição de hoje, nós estaremos estudando o tema heresias antigas e novas. Aqui também temos 3 subtópicos para estarmos estudando. O primeiro, as primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia, que nós já estudamos em lições anteriores. Havia diversas interpretações. Primeiro aqui, os arianistas, o seu fundador ali, Ário, considerava também o Espírito Santo como criatura, ou seja, eles diziam que o Filho é o criador do Espírito. E a nossa Bíblia, pautados aqui, nós estaremos estudando sobre a luz da Bíblia, não diz dessa maneira. Olha lá João capítulo 10, verso 30.
Eu e o Pai somos um, Jesus Cristo falando aqui, né? E ainda, os tropicianos, eram uma seita do Egito e eles diziam ser o Espírito Santo um anjo e uma criatura. Mas olha o que o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses capítulo 2, do verso 9 ao 11. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos quais estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Também temos aqui os pneumatomacianos. Eles surgiram depois dos tropicianos. E o que eles defendiam aí nessa heresia? O movimento negava a divindade do Espírito Santo. Olha o que Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, do verso 9 ao 11, que nós já fizemos menção aqui, né, e vamos fazer novamente para deixar enfatizado o texto. Não sabeis que os justos não vão herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. Amém? Então, esse pessoal tem a oportunidade de estar se rendendo ao Senhor, entregar a sua vida ao Senhor, para que aí sim, né, aceitando Ele como seu Salvador e como seu Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele vem ali habitar e passem a fazer parte, né, daqueles que herdarão, daqueles que viverão em eternidade com o nosso Mestre. Amém? Então, estas heresias aqui, cada uma delas com a sua particularidade ou às vezes até com algo incomum, né, eles negavam ali a deidade do nosso Espírito Santo de Deus. Amém? As heresias na atualidade é o segundo tópico que estaremos estudando agora. O grupo religioso, né, conhecido como Testemunha de Jeová, ele tem como a sua liderança, eles negam a divindade e a personalidade do Espírito Santo de Deus. E nós já estamos estudando aqui desde o início da nossa aula o quê? Que negar a deidade, negar, né, a soberania, negar os atributos do Espírito Santo, negar que ele é a terceira pessoa da Trindade, que ele não é uma força ativa, que ele é uma pessoa. Isso se torna uma heresia diante da palavra do Senhor. O terceiro subtópico, o Espírito Santo em outras religiões. Em algumas religiões no Oriente, a noção, melhor dizendo, sobre o Espírito Santo é confusa, mas se aproxima do pensamento antigo destas heresias. Por exemplo, uma crença estranha. Os intelectuais da religião islâmica, por exemplo, eles concluem equivocadamente que Maomé é o Consolador prometido por Jesus. E aí, o que nós temos como resposta bíblica para esta situação aqui? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo, lá em João capítulo 14, no verso de número 26, que nós fizemos menção aqui na nossa leitura bíblica em classe. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Né? Então aqui, irmãos, nós cremos, nós professamos e nós ensinamos que o Espírito Santo é Deus e que ele tem os seus atributos como terceira pessoa da Trindade. Como resumo deste tópico de número 3, nós temos os arianistas, tropicianos e pneumatomacianos procuraram enfraquecer ou subverter o ensino ortodoxo a respeito do Espírito Santo. Então nós temos como conclusão para a nossa lição de hoje, nós vimos que a deidade e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante.
e tem sido crença da igreja. Ou seja, irmãos, o Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo o que o Filho ensinou e para testificar dele. Ou seja, não é possível que seja uma força ativa, impessoal, ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos que nós acabamos de estudar na lição de hoje. Eu espero que em Cristo Jesus, pautados na palavra do Senhor, o Espírito Santo de Deus continue falando ao vosso coração. Querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 10, na lição seguinte, que terá como tema: o pecado corrompeu a natureza humana. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida, que Deus continue abençoando a sua família, que Deus continue abençoando o seu ministério, que o Espírito Santo do Senhor continue te guiando, que o Espírito Santo do Senhor continue dominando a sua vida, controlando as suas ações, debaixo da graça do nosso Deus. Amém?